aqui quem vem é apertado mesmo, não tem folga, a gente sabe disso, nada é combinado. Belo Horizonte está parada no trânsito porque está parada no tempo. Paga a quarta passagem mais cara do Brasil. Ninguém merece uma coisa dessa. Não pode faltar médico nas UPAs, gente. É inadmissível faltar médico nas UPAs. Comigo não vai faltar médico, não. É uma situação muito delicada a segurança pública em Belo Horizonte, tá bom? Eu não consegui ver em lugar nenhuma transparência que possa me mostrar onde é que está sendo empregado e como está sendo empregado. O povo me abraça. Não me abraça só porque eu sou apresentador de programa de televisão, não. Isso é muito pouco. Não tem imposição de nada. Não existe nenhum tipo aí de animosidade entre nós e o Novo, nós e o Calil. Eu não tenho ligação com o Bolsonaro. Eu não tenho ligação com o Lula. Vai ter que trabalhar. Prepare-se que vai ter que trabalhar. Não é ficar sentado atrás de mesa, não. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Bom dia para você que nos acompanha aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Brahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita. Um ótimo dia para você e para quem nos acompanha. Fechando a semana da nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, hoje a gente conversa com o deputado estadual Mauro Tramonte, da coligação A Voz do Povo, formada com republicanos e o Partido Novo. Filiado ao Partido Republicanos, Mauro é formado em Direito, além de ser jornalista, radialista e apresentador. Ele também se destacou ao assumir cargos na cidade de Poços de Caldas. Em 2018, se tornou deputado estadual de Minas Gerais, sendo o mais votado da época, com 516 mil votos. 4 anos depois, foi reeleito para a mesma posição na Assembleia Legislativa do Estado. Agora, compõe chapa com Luísa Barreto, ex-secretária de Planejamento de Minas Gerais, para tentar chefiar o Executivo de Belo Horizonte. Deputado e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Mauro Tramonte, seja bem-vindo à FM Tempo. Muito bom dia. Obrigado, prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Tempo. Estamos à disposição. Vamos começar a nossa conversa, candidato, tratando de mobilidade urbana. Esse tem sido um assunto que tem tomado muito das pautas dos candidatos que sentaram aqui na nossa bancada e têm discutido isso sobre a cidade. O senhor já mencionou em outras entrevistas e outras conversas que tivemos que há uma necessidade de se melhorar a qualidade do transporte público. Mas hoje há um problema objetivo. Sem um subsídio colocado nas empresas de ônibus, naquelas que estão na concessão do contrato de operação da cidade, não há, segundo a Prefeitura, a condição de manter uma passagem sem um reajuste nos níveis atuais. O senhor pretende, se eleito, manter nas bases atuais, e eu vou usar o último dado de 2024. Foram 307 milhões de reais utilizados para subsídio, e é este o valor referência que o senhor vai usar se assumir a Prefeitura em 2025? Bom, deixa eu te falar uma coisa, Guilherme. Primeiro, a gente tem que ver que realmente Belo Horizonte está parada no trânsito porque está parada no tempo. Não é fácil. Hoje nós temos um transporte complicadíssimo, ônibus que atrasam, ônibus lotados, ônibus que quebram, ônibus que demoram para passar, quando passa lotado e nem para em ponto. Nós temos uma série de problemas hoje com os ônibus. Eu tenho cada história para te contar com ônibus que você não acredita. Tem uma história que eu vou contar para você aqui que é muito interessante, só para você ter uma ideia, para a gente chegar até onde você quer aqui da sua pergunta. Eu fui num bairro e teve uma senhora que me falou assim: sabe o que acontece com o ônibus aqui? O motorista para na beirada do morro e fala para todo mundo assim: pessoal, vou ter que desligar o ar-condicionado, senão a gente não sobe esse morro. E vai subindo aquele carolão. Chega lá em cima e ele fala: agora eu vou ligar o ar-condicionado. Pessoas merecem uma coisa dessa? Paga a quarta passagem mais cara do Brasil. Ninguém merece uma coisa dessa. E tem outra história interessante que eu posso te contar também. É o caso que uma mulher que ela leva 2 roupas. Ela pega uma roupa para entrar no ônibus. Quando ela chega no serviço, ela troca de roupa. E quando ela tem que voltar, ela troca de novo a roupa para voltar para a casa. Por quê? Ônibus sujo, imundo, que ninguém limpa. Não é? Então, esse é um pequeno retrato do que é hoje a mobilidade de ônibus aqui em BH. Subsídios. Para você ver o subsídio, para saber, nós precisamos saber da transparência desse dinheiro. Esse dinheiro está sendo bem empregado? Eu te pergunto,
O ônibus melhorou? Os horários melhoraram? Está dando para atender todo mundo? Se você me responder que não, aí eu vou falar, pera um pouquinho. Então, para que está dando todo esse subsídio de mais de 800 milhões, que o ano passado foi 500, nós temos que apurar isso, que fala que é 500 no ano passado, agora 300 esse ano. Nós queremos saber, nós queremos ter a transparência desses valores. Onde é que está sendo empregado? Qual é a contrapartida? A contrapartida está vindo? Como eu disse aí, se não tiver nada melhorado, qual é a contrapartida das empresas? Eu preciso saber, eu quero saber. Eu vou investigar, vou olhar, porque eu quero saber detalhe por detalhe desses valores que estão sendo repassados e o que está dando aí de retorno. Não é para a prefeitura, não, é para o cidadão, para o povo, que fica lá pagando. Como eu disse, é a quarta passagem mais cara do Brasil. Então, antes de eu falar que eu vou manter subsídio, que eu vou aumentar, primeiro eu quero saber a transparência disso tudo. Aonde está sendo empregado, como está sendo empregado. Candidato, a gente tem perguntado para todos aqueles que participam da nossa sabatina aqui, que concorrem à Prefeitura de Belo Horizonte, em relação ao valor da tarifa do ônibus de Belo Horizonte e em relação à tarifa zero e até mesmo a tarifa unificada na região metropolitana de Belo Horizonte. Então vou te fazer duas perguntas. Em relação à tarifa zero, é possível que uma capital ou que a capital mineira tenha em fim de semana, feriado, um modelo de tarifa zero? E a segunda pergunta, é possível fazer de vez ou pensar de vez numa tarifa unificada entre Belo Horizonte e as cidades que compõem a região metropolitana? Já passou da hora de fazer isso. Só que quem é que tem que ser o protagonismo disso? Eu acho, eu acredito que seja a Prefeitura de BH. Ela é a capital, é a prefeitura da capital, ela tem a região metropolitana toda. Eu acho que quem tem que ser protagonista disso é a capital, é a prefeitura. Vem cá, vamos lá falar com o governo, vamos trazer o governo para cá, vamos ver por que não unifica isso, por que um pega o bilhete de lado, outro pega o bilhete de outro. Isso aí atrasa tudo, isso traz um grande problema e até encarece mais as passagens. Eu sou a favor disso, de falar com o governo do estado, trazer o governo do estado, mesmo porque agora o governo também está no nosso apoio, né? Fica muito mais fácil falar, porque hoje a Prefeitura de BH pouco conversa com o governo do estado. Agora nós temos aqui a possibilidade de falar muito bem com o governo do estado, com maior facilidade, mesmo porque nós temos também a nossa vice, a Luísa Barreto, que também participou aí, há pouco tempo agora da administração estadual. Bom, referente à tarifa zero, é muito complicado, é que a gente estava falando aqui. Haja dinheiro para sustentar. Veja bem, 700 a 800 milhões foram dados às empresas de ônibus. Eu pergunto de novo, melhorou? Nós tivemos uma melhora significativa com essa grana toda que foi dada? Então, por isso, nós temos que ver os detalhes. Eu, por exemplo, tenho uma proposta, que nós estamos estudando ela ainda, que a gente precisa saber justamente os valores que são arrecadados das empresas, como é que está sendo feito esse investimento que está sendo feito aí dos repasses de valores. Nós temos a ideia de fazer também uma tarifa zero aos domingos, sabe? Sabe por quê? As pessoas precisam passear, as pessoas precisam ter alegria, as pessoas às vezes falam assim, como é que eu vou visitar minha mãe, o meu pai, meu irmão, se eu tenho que levar minha família e eu tenho que ir lá do outro lado da cidade, eu gasto 30, 40 reais de ônibus para ir, 40 reais para voltar. Tem gente que não conhece um parque do outro lado de Belo Horizonte. Tem gente que quer conhecer ou participar de um culto religioso e não vai em outro bairro, em outra região, porque não tem dinheiro para ir. Nós vamos estudar, sim, nós estamos estudando, já fazendo levantamento sobre isso, de tarifa zero aos domingos, para as pessoas terem mais tranquilidade para poder passear. O povo também precisa de alegria, gente. Precisa ser feliz. Então, mais para fazer isso, nós precisamos saber quais são os detalhes desses subsídios que são passados aí para as empresas. Hoje não tem uma transparência. Se vocês tiverem, vocês mostrem. Eu não consegui ver em lugar nenhuma transparência que possa me mostrar onde é que está sendo empregado e como está sendo empregado. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que hoje é um aliado político do senhor, tratou dessa questão do transporte e saiu dizendo, ao final de uma auditoria, ao final de outros processos e de multas aplicadas reiteradamente às empresas, dizendo, olha, conseguimos melhorar por exemplo, ares condicionados, alguns ônibus mais novos. O prefeito Fuad Noman adotou agora a política de tolerância zero desde o início deste ano de 2024. Parece ser uma sinuca de bico e algo sem solução. Para melhorar de uma maneira muito robusta a qualidade dos ônibus da capital mineira. Só acha de alguma maneira que chegou-se a um momento de tratar, seja de suspensão, seja de cancelamento do contrato, ou é melhor esperar até o final de 2028 para criar
uma nova plataforma porque o contrato se encerra? Olha, veja bem, eu acho engraçado esse negócio de multas aplicadas, né? Quando fala assim, aplicou 30, 50, 60, 70 mil multas. Eu pergunto, essas multas aplicadas estão sendo pagas? Elas foram pagas? Essas multas aplicadas, vem melhoria ao cidadão que precisa? Eu não vi. Eu fui andar de ônibus aí, pelo amor de Deus. Né? É um negócio, uma aventura. Faz quanto tempo você não entra de ônibus, Guilherme? Faz algum tempo que você não anda? Faz tempo? Não, recentemente, há 2 semanas. Há 2 semanas. Isso é uma aventura. Depende para onde você vai, é uma aventura. Quem quiser participar de uma aventura, pega um ônibus desse, você vai ver que realmente é uma aventura. Veja bem, é um problema complexo. Quem pegar agora a prefeitura na frente, 2028 nós já temos que ter um novo contrato. Mas logo em 2025, agora o ano que vem, já tem que começar a ser estudado. Nós temos que pegar uma equipe muito boa jurídica, uma equipe muito boa técnica, já em 2025 começar a trabalhar em cima desse contrato. 2025, 2026, porque 2026 para 2027 já tem que começar a fazer publicação para licitação. Então quem pegar isso vai ter realmente aí que debruçar. E nós temos uma pessoa muito qualificada para isso. Chama-se Luísa Barreto. Ela é uma pessoa mega qualificada para esse tipo de coisa. Ela vai ficar encarregada em tomar conta dessa área para a Prefeitura de BH. Tenho certeza, com a experiência que ela tem, com a determinação que ela tem, vai ser um contrato muito bem feito. Voltando aqui ao contrato, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou exigir simplesmente que o contrato seja cumprido. Se o contrato não for cumprido, vão para a justiça. Multas. Ué, que não vai adiantar. Multa, você vai botar multa, vai ser recorrendo. Mas será que eu pergunto, essa multa vai voltar em benefício para o cidadão? Se essas multas voltarem em benefício do cidadão, ó, vai não sei quantas mil multas. Essa multa aqui voltou em benefício. Ó, tem mais um ônibus zero para vocês aqui na linha que vocês precisam. Porque, segundo informações, as empresas fazem 500 viagens a menos por dia, segundo informações que nós temos. Não está cumprindo o contrato? Vão para a justiça. Candidato, eu vou aproveitar que o senhor falou sobre a Luísa Barreto para perguntar especificamente sobre essa divisão no eventual governo, né, seu e da Luísa. A Luísa é um quadro técnico, elogiado inclusive nos bastidores por aqueles que nós recebemos aqui diariamente na FM O Tempo. Como que vai ser essa divisão? Mauro Tramonte vai ser o prefeito, se eleito, das ruas, que vai bater papo com o povo, que vai tentar entender como a cidade está funcionando. E a sua vice, Luísa Barreto, vai ser a pessoa técnica que vai entender de contrato, entender de desenvolvimento da cidade, como ela desenvolveu um papel no Estado, por exemplo? Olha, eu vou falar para você, Mauro Tramonte não vai ser só aquele prefeito que vai andar por aí e escutar as pessoas, não. Eu vou cobrar. Para eu escolher o meu secretariado, nós já elaboramos que o nosso critério vai ser muito grande. Nós vamos colocar pessoas técnicas em determinados cargos para dar conta do serviço, mas vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Comigo a coisa vai ser diferente. Vai ter que trabalhar, precisa ir para a rua, vai para a rua, precisa saber o que está acontecendo, vai ter que saber o que está acontecendo lá no meio da rua, onde o povo está sofrendo. É isso que eu vou fazer, isso que eu quero, e a minha determinação vai ser essa. Luísa Barreto, vamos lá. A Luísa é o seguinte, nós temos que ter uma parte política na prefeitura, não é? Você tem que conversar com um presidente da República para pedir recurso, você tem que conversar com o Ministério aí para pedir recurso, você tem que conversar com o Senado, enfim, você tem que conversar politicamente com vários. Quando você tem uma pessoa qualificadíssima, que tem currículo, como a Luísa, que é uma mulher excelente, que sabe trabalhar, você fica sossegado em determinar alguns setores para ela. Claro que eu não vou sobrecarregar a Luísa, porque tem seu limite também, ninguém é de ferro, mas ela é uma pessoa que ela vai dar conta. Por exemplo, ela está encarregada, que eu acho uma das coisas mais importantes, sei que vocês vão tocar nesse assunto já, que é o plano diretor. Ela está encarregada de estudar, elaborar e apresentar alguma coisa diferente, algum diferencial para melhorar o plano diretor, porque ele pode ser mudado lá em 2027. Então, assumiu em 2025, já começa a trabalhar no plano diretor. Então, ela, para a nossa administração, vai ser uma pessoa, assim, um braço direito, um braço esquerdo, enfim, porque ela sabe administrar. Não que nós vamos jogar tudo em cima dela, de jeito nenhum, deixando claro, cada um vai ter a sua competência, mas a Luísa vai ter que trabalhar também, e vai ter que trabalhar muito. Então vamos a coeficiente, afinal de contas é um assunto importante que tem mobilizado o empresariado na capital. Candidato, a questão basicamente colocada é, o empresariado gostaria de que a outorga onerosa e o coeficiente, que hoje é um coeficiente padrão, considerado como 1, para basicamente toda a cidade, que isso fosse modificado e que a outorga onerosa fosse menos custosa para a atividade empresarial
e a atividade de construção de apartamentos, de prédios, de empreendimentos de maneira geral. O candidato e o prefeito eventualmente eleito Mauro Tramonte quer trabalhar para modificar este coeficiente, considera que ele é um entrave ou considera a outra perspectiva colocada, que é os recursos oriundos desta outorga onerosa servem para serem utilizados em outras áreas da cidade? É complicado essa outorga e tem que ser mudada. Mas para ser mudada, não depende só da prefeitura, vamos deixar claro aqui, né? Se você mudar um plano diretor, qualquer tipo, você tem que fazer, elaborar e mandar para a Câmara Municipal. Sim. A Câmara Municipal é que tem que apreciar e fazer lá as suas votações, ou sim ou não, ou fazer suas emendas. Por isso que nós vamos estudar muito bem esse plano. Nós vamos ter que ter uma Câmara Municipal muito bem alinhada para a gente conversar, para a gente poder apresentar os nossos projetos, porque o prefeito não pode fazer as coisas de decreto desse jeito. Ó, o prefeito decretou, está decretado, tem os seus limites por lei. Então o que nós vamos fazer? Que a gente converse com a Câmara, que a gente tenha uma Câmara coesa junto com o Executivo, não briga para lá, briga para cá, como nós já vimos no passado muitas vezes. Isso não tem nada, não ajuda nada, absolutamente nada a Belo Horizonte. Nós queremos conversar com aí a Câmara Municipal. Claro que nós vamos rever tudo isso. Tem um detalhe, olha, você sabia quando você fala sobre construção, esse tipo de coisa, empresariados, o metro quadrado em Belo Horizonte está mais caro para construir do que o metro quadrado de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso não é brincadeira, não. Nós estamos perdendo as empresas para outras cidades. Elas estão indo embora. Eu reuni com vários empresários e a preocupação deles é essa. Deixar de dar emprego aqui, que você fala assim, mas é apenas uma construção, parceiro. É só uma construção, um prédio que vai ser construído. Um prédio dá 400 empregos, recolhe. O município gira no material de construção, gira em vários setores econômicos das cidades. Se o cara vai e faz em outro local, por que a gente não vai poder segurar esse pessoal aqui? Claro que eu não quero que enche de prédio Belo Horizonte, daqui a pouco você não consegue andar, como já não anda, né? Esse é um grande problema. Sem planejamento, né, Mauro? Tem que ter um planejamento. Por isso, quando a gente chama os técnicos, as pessoas que entendem do assunto, para estarem conosco, para elaborar um plano, aí sim, vamos apresentar isso à Câmara. Câmara Municipal, é viável? É viável. Precisa mudar alguma coisa? Vamos mudar. Não há problema nenhum. Mas deixa eu lhe perguntar, Mauro, o custo, ao final de 4 anos de gestão, eventualmente de Mauro Tramonte, para se construir na cidade, o senhor pode garantir que vai ser mais baixo? Eu dependo da Câmara Municipal. Entendeu? Os estudos serão feitos, serão apresentados, todos os projetos nós vamos apresentar para a Câmara Municipal, mas eu dependo de aprovação da Câmara. Não adianta eu te falar, não vai ser, tá lá, pode deixar, que não vai acontecer se a Câmara não aprovar. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 150 prédios abandonados, parados, na região central de BH. Você sabe quantas moradias dá isso? De 10 a 12 mil moradias. A gente podia estar trazendo de 10 a 12 mil pessoas para morar na região central da cidade. Isso segundo os levantamentos oficiais que me falaram, me deram os dados. Nós poderíamos ter 10 mil famílias para morar na região central. O que está acontecendo? A região central está fazendo assim, ó, VUP, está todo mundo indo embora. Aí vai para os bairros para trabalhar onde? A maioria? Na região central. Faz o quê? Pega o carro e vem para trabalhar na região central. Congestiona tudo. Nós não podemos espantar o centro da cidade. Tem bairros aí que poderiam receber várias melhorias, né? E não recebe por quê? Justamente porque o plano diretor emperra. O senhor citou, candidato, a relação conturbada da Prefeitura com a Câmara de alguns anos. No partido do senhor hoje, Alexandre Calil viveu uma relação muito conturbada com a Câmara Municipal de BH. O senhor tem medo de que algum recall dessa relação que não foi boa de Alexandre Calil respingue por ele estar no mandato do senhor, no partido do senhor? Não, acredito que não tenha nada a ver, né? A administração do Calil foi uma, a nossa será outra, né? Cada um tem um jeito de administrar, cada um tem um jeito de tomar conta da cidade. A nossa intenção é fazer com que realmente a Câmara Municipal esteja bem consolidada conosco. Não é para o bem da Prefeitura, não é para o bem do Mauro Tramonte, nem da Luísa Barreto, vai ser para o bem do nosso povo. Se uma Câmara Municipal anda junto com aí a Prefeitura, que a gente sabe disso, que eu sou do Legislativo também, é a mesma coisa do governo estadual não andar bem com uma Assembleia Legislativa. Então, quando se anda bem, o que acontece? Todo mundo tem a ganhar, é a cidade que tem que ganhar. Hoje nós temos 8 vereadores, né? Junto com Republicanos e o Novo, são 8 vereadores. Nós pretendemos fazer mais ainda, justamente para a gente ter uma tranquilidade de trabalhar junto à Câmara Municipal. Mas respingar não vai respingar, não. A administração do Calil já passou, está lá para trás. A nossa, se Deus quiser, vai começar logo, logo.
No seu plano de governo, candidato, há uma expressão logo na abertura para explicar o que pretende ser a sua olhada para a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor diz o seguinte: no meu governo não caberá privilégios para A ou B, vai ser um governo de centro que dialoga com o governador, presidente da República, com o empresariado e com a sociedade, além de mencionar outras instituições especificamente. O Partido Novo, que integra a sua chapa, é um partido que tem se posicionado sempre mais à direita do que ao centro. O seu partido, Republicanos, oscila entre o centro e a direita. Isso quer dizer que, naturalmente, no eventual governo de Mauro Tramonte e de Luísa Barreto, não há espaço para haver uma composição política como Alexandre Calil fez, tendo, por exemplo, um secretário de Cultura que tinha sido um ex-quadro do PT? Pois é, veja bem, é que eu falo mais uma vez, a administração do Calil já foi. O que eu quero é o seguinte, é fazer com que Belo Horizonte cresça. Se precisar eu falar com o governo federal, eu vou falar com o governo federal. Se precisar bater na porta lá, falar, governo federal, eu preciso de recurso para a saúde, eu preciso de recurso para arrumar minhas ruas, eu preciso de recurso para qualquer coisa, eu vou falar. Não há problema nenhum. Se eu tiver lá na Câmara Municipal vereadores que serão de oposição, não, vamos conversar também. Eu me sinto tão à vontade quanto a isso. Muita gente se sente preocupado, né? Porque você está de um lado, você está lá do outro. Com quem que eu vou conversar depois? Eu converso com todo mundo. O que for bom para Belo Horizonte, eu vou conversar, não tenho vergonha. E deixo claro que a prefeitura vai atrás de quem de direito para poder ajudar e melhorar essa nossa cidade. Que se você quer que muda, você tem que mudar, ajudar a mudar. Participa com a gente também desta entrevista, candidato, a editora de conteúdo de política de O Tempo, Cíntia Castro. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, candidato. Bom dia. É muito bom ter o senhor aqui conosco hoje. Candidato, o senhor começou a entrevista falando que Belo Horizonte está parada e é uma fala que tem sido comum, né, nas entrevistas que o senhor tem dado e tudo, que precisa movimentar, mudar. Falou da questão do transporte. E aí, falando de novo do ex-prefeito Alexandre Calil, porque dos últimos 8 anos, 6 deles, quem esteve à frente da cidade foi Alexandre Calil. E agora é um dos seus principais apoiadores. Eu pergunto, o senhor enxerga algum erro na administração do Calil que o senhor não quer repetir, alguma coisa que ele fez que o senhor quer conduzir de uma forma diferente, e o principal legado também que o senhor acha que foi na administração dele que o senhor pretende dar sequência caso o senhor seja eleito? Muito bem. É o seguinte, veja bem, a gente tem que ver que o Calil, ele foi eleito na segunda eleição dele com 68% dos votos. E ele saiu com uma aprovação, quando ele saiu, com cerca de 78% de aprovação. É que eu falo, a situação dele teve os erros, teve os erros. Teve os acertos, teve os acertos. É difícil alguém acertar 100% uma administração, né? Mas a nossa vai ser o seguinte, eu não quero vincular nada com o Calil, né, de administração. A única coisa que o Calil e o Mauro Tramonte têm em comum é preocupar com o povo. Com aquele povo que mais precisa, com aquele povo sofrido, com aquele povo que não tem aonde bater na porta. E nem vai bater na porta, porque às vezes fica com medo de bater na porta de alguém para pedir alguma coisa. É desse povo que a gente está falando. É o povo sofrido, o povo que pega 2 ônibus de manhã, vai até a tarde e depois fica à noite, chega de madrugada em casa. É aquela mãe que chega lá com o filho no colo, no posto de saúde e não tem um pediatra para ser atendido. É aquele cidadão que sai para trabalhar de manhã, como um taxista ou como um motorista aí de aplicativo, que para andar 6 quilômetros leva 1 hora aí no trânsito. Você entendeu? É esse que é o comum que nós temos entre eu e o Calil. É fazer com que as coisas melhorem para o cidadão. Quero agradecer a participação aqui da Cíntia Castro, nossa editora de conteúdo de política. Vamos seguir aqui a nossa conversa. E o senhor está falando bastante, desde o início da sua campanha, sobre como quer manter uma relação com o povo. Sim. Segundo nossos levantamentos da pesquisa Datatempo, eles indicam que parte dos seus eleitores tem identificações ideológicas com o presidente Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria uma consideração do senhor sobre cada um desses dois, elencando um ponto positivo e um ponto negativo. Porque, no fim das contas, esses eleitores também olham para o governo federal, olham para administrações anteriores e mantêm, às vezes, alguma relação partidária com eles. O que Mauro Tramonte enxerga de positivo ou de negativo nessas duas figuras políticas? Eu vou falar uma coisa para você. Eu me preocupo muito, sabe com o que é? Com a minha candidatura. Eu me preocupo muito com a minha candidatura, sabe? Eu ficar preocupando ponto de um, ponto de outro, para mim, é o seguinte, quem vai aqui votar em Mauro Tramonte é porque confia em Mauro Tramonte. Eu não tenho ligação com o Bolsonaro. Eu nunca falei com o Bolsonaro. Eu não conheço pessoalmente. Eu não tenho ligação com o Lula. Eu não conheço o Lula. Eu nunca falei com ele pessoalmente. Mas eu estou preocupado com a minha eleição.
Eu estou preocupado com o que eu posso oferecer para o povo, cidadão. Eu estou preocupado em fazer que o meu plano de governo, que já está feito, que está aqui, né, está registrado no TRE, possa ser cumprido. A minha preocupação é essa. Mas eu falo com você, eu posso falar com qualquer pessoa se for em benefício a Belo Horizonte. Candidato, na pesquisa Datatempo, nas pesquisas da Datatempo, desculpa, o senhor vem aparecendo sempre à frente, né? Com uma margem considerável em relação aos outros candidatos. A gente nos bastidores, quando a gente conversava, que eu fiz essa pergunta para o senhor. Foi uma surpresa estar tão à frente assim, logo nas primeiras pesquisas? Thalita, para falar a verdade, não foi surpresa não, sabe? Pelo trabalho que nós já fizemos, são 16 anos de televisão, vendo o sofrimento do povo, não só vendo, mas presenciando junto com o povo, cobrando de quem de direito. Há 16 anos eu cobro de todos os órgãos, todo mundo sabe, quem me acompanha na TV, agora nós estamos afastados, claro, né? Sabe, a minha cobrança em benefício ao cidadão de Belo Horizonte. Entendeu? Então, quando eu saí, nós estudamos muito. Eu tive uma vez aqui, que vocês me entrevistaram, eu lembro. E aí? Vocês me apertando, vocês dois. Você vai sair ou não? Você vai sair ou não? Gente, calma, tudo tem sua hora certa. Eu sou um soldado do partido, no momento certo a gente vai ver. Então eu vim estudando tudo Belo Horizonte, o que era Belo Horizonte. Eu estudei muito, sabe? Então eu estou preparado. Por isso que quando eu venho e mostro um plano de governo, que eu mostro que eu tenho as minhas propostas concretas e reais, o povo me abraça. Não me abraça só porque eu sou apresentador de programa de televisão, não. Isso é muito pouco, sabe? Abraça porque acreditam naquilo que eu tenho para propor, naquilo que eu tenho para mudar, naquilo que eu possa mostrar, o que possa ser mudado. E a coragem de botar a cara para sair como candidato, que não é fácil, a coragem de estar aqui agora sendo sabatinado por vocês, dessa rádio maravilhosa, por 2 excepcionais entrevistadores. Aqui, quem vem é apertado mesmo, não tem folga, a gente sabe disso, nada é combinado, não é? E a gente sabe. Então, não é fácil você colocar o seu nome. Então, quando eu coloquei meu nome, é por determinação. Por isso que eu recebo o carinho de todo mundo onde quer que eu vá, porque eles acreditam no meu trabalho. Na estrutura administrativa, que eu imagino que o senhor tenha discutido também junto no plano de governo com Luísa Barreto, eu quero saber do ponto de vista da operação e do tamanho da estrutura que a Prefeitura de Belo Horizonte hoje tem. Hoje são 14 secretarias, tem pelo menos 9 autarquias e outras empresas, e há uma estrutura também que não funcionou a partir da gestão Alexandre Calil, que eram ter as 9 regionais da cidade com o tamanho que elas tiveram anteriormente. Então eu quero, de maneira geral, ver o que pensa Mauro Tramonte sobre a estrutura. A Prefeitura está inchada, a Prefeitura está do tamanho ideal, e uma segunda questão, o senhor pensa em reativar o modelo de regionais que existiu na cidade durante muito tempo, dando o mesmo tamanho de poder às 9? Rodrigo, é o seguinte, hoje nós temos 9 regionais. Tem regional aqui que ela é maior que muitas cidades do Brasil, certo? Você pega, por exemplo, a região do Barreiro, tem mais de 300 mil habitantes. Tem cidade com 7, 8 mil habitantes em Minas Gerais. Nós estamos falando de uma regional que comanda 80 bairros, 90 bairros, tem regional que tem 50 e tantos bairros. Isso é muito grande, certo? A nossa intenção é dar autonomia. Sabe por quê, Rodrigo? Porque é o seguinte, não adianta você ter uma regional que não resolve o problema das pessoas. Não adianta você ter uma regional, a pessoa vai lá na regional, bate lá, não é que não, você tem que ir lá na prefeitura. Bate lá, não, aqui não resolve, você tem que entrar na internet, fazer isso, aquilo. Isso não resolve, não, nós queremos dar autonomia, sabe? Resolutividade para o cidadão e para o povo. Guilherme, eu tenho que dar resolutividade para o cidadão. É isso que eu tenho que dar, entendeu? Então, quando você dota uma regional da sua independência, você tem que dar. Eu vou falar uma coisa para você. Tem um cidadão que falou para mim que não tinha papel sulfite para imprimir, que a moça tinha que levar de casa no setor de saúde para imprimir lá na casa dela. Ela levava na casa dela papel sulfite para imprimir, para dar o exame, o resultado de exame para o cidadão. Peraí, pô. Que regional que é essa que não fornece o papel sulfite? São Paulo, Tramonte, usa um modelo de subprefeituras que tem, inclusive numa gestão de republicanos no governo de São Paulo, olha para as subprefeituras como uma perspectiva relevante. Claro, pelo tamanho considerado do que é o estado de São Paulo e do que é a capital paulista. O senhor vê mais ou menos nesse modelo criar uma gestão muito específica das regionais? Sim, veja bem, não precisa ser uma subprefeitura, né? Okay. Você pode deixar regional comum, trabalhando com o nome de regional, coordenador regional, mas dá mais autonomia.
Sabe por quê? Hoje, na prefeitura, é papel para lá, papel para cá, papel para aquilo. Nós queremos informatizar melhor. Nós estamos no tempo das pedras ainda, da pedra com papel, de bilhetinho. Nós não podemos fazer isso. A pessoa tem que ter o problema resolvido. Eu chego numa regional, o que eu quero? Eu quero um alvará. Beleza, você vai ter um alvará. Aqui tem condições de dar alvará, você vai receber alvará, mas é com rapidez. Então eu quero isso, que a regional tenha uma autonomia para atender o cidadão. Não é para estar lá para não resolver nada. Não adianta você dotar uma regional em que ela não resolve nada e que ela não descomplica a vida do cidadão que precisa, não dá. Eu vou dar um exemplo aqui, posso? Claro. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei com o pessoal dos eventos, que fazem eventos na cidade. Conversei com todo o pessoal aí do evento, o grupo dos fazedores de evento. Eles fazem o evento, eles vão na prefeitura, pede um alvará para fazer determinado evento. Você sabe quanto tempo o alvará sai? 12 horas antes do evento. Você já pensou, o cidadão vai lá, monta uma estrutura, contrata 200, 300 pessoas para trabalhar, monta, vende os ingressos, faz aquela propaganda, todo tamanho, aí fica esperando o alvará. O alvará chega 12 horas antes. Como é que pode isso? Eu falei com um produtor de eventos, o maior produtor de eventos daqui, um dos maiores daqui, ele falou, Tramonte, sabe o que eu tenho que fazer quando eu preciso de um alvará? Eu preciso contratar os meus advogados, eu gasto 50 mil reais com o advogado para ele correr atrás dos documentos que eu preciso ter para poder tirar um alvará. Pode uma coisa dessa? Eu estou falando que está atrasada no tempo. Belo Horizonte está parada no tempo, está atrasada. Então, essas regionais, ela tem que trabalhar para resolver o problema das pessoas. Para que tem regional, então? Só para falar que tem um prédio lá, tem um coordenador, aqui tem guarda municipal, beleza, tem um agente de saúde, tem um chefe da educação, tem não sei o quê, e o que resolve? Eu quero dar liberdade para esse povo trabalhar. Só que tem uma coisa, Guilherme, vai ter que trabalhar. Prepare-se que vai ter que trabalhar, não é ficar sentado atrás de mesa, não. Geralmente essas regionais, candidatos, são colocadas essas pessoas responsáveis, pessoas que vivem naquela região, pessoas que conhecem aquela região, cidadãos comuns. Para tentar resolver um pouco dessa situação que o senhor está trazendo para a gente, seria necessário, além de ser um conhecedor da região, ser um quadro técnico também? Exatamente, é isso mesmo. Não precisa nem ser conhecedor da região. Tem que ser um quadro técnico, um cara técnico, certo? Ele que aprenda, se ele for técnico, nós vamos exigir isso, ele vai aprender a região. Ó, eu andei nas 9 regionais, eu aprendi tudo. Eu fiz reunião com as 9 regionais. 9. Eu aprendi tudo, não dentro das regionais. Estou falando, regional que eu falo, eu fui com a comunidade da Regional Norte, a comunidade da região Nordeste. Eu conheci, por que o cara não pode conhecer? Eu conheci 9 regionais com seus problemas e 10 soluções. Que ele vai ter que ser técnico, vai ter que trabalhar e dar resultado. Cargo político na prefeitura vai ser isso, pequenininho. Porque eu falo para você, a gente tem que ter cargo político sim, para poder procurar a União, procurar o Estado, procurar os ministérios, vamos ter que ter. Mas cargo aí de relevância e que tenha resolutividade, vai ser que ter técnico. Isso pode preparar. Quem quiser vir, que vem. Vai ser convidado, vai ser chamado. Nós vamos pegar currículo, nós vamos olhar. Quem quiser vir, vem, mas para trabalhar. Se está pensando para vir, para ser mais um, para ficar, aí não. A sua campanha fez um diagnóstico importante sobre saúde, Tramonte, a respeito da quantidade de consultas que são ou canceladas ou que as pessoas não comparecem por algum motivo, e no diagnóstico da sua campanha diz, às vezes é porque demora tanto que a pessoa ou consegue uma outra consulta ou acaba indo para um cenário particular ou coisas dessa natureza. E a sua campanha propõe criar o chamado Zap da Saúde. Eu queria esmiuçar um pouquinho essa proposta para entender de que maneira isso vai ser implantado. Eu vou pegar o exemplo do SAMU e do 190 da Polícia Militar. Por vezes se discutiu se poderia se terceirizar, se poderia utilizar parte do corpo que já é de contratados da Prefeitura, ou do Governo do Estado, ou da Polícia Militar, para fazer isso. Nesse projeto do Zap da Saúde, qual é a perspectiva que o senhor e a sua candidatura imagina? É usar os servidores que já estão nos centros de saúde, eles vão estar numa estrutura administrativa, você já tem moldado uma ideia de como isso pode funcionar? Olha, eu vou falar para você uma coisa, é impressionante a gente perder de 20% a 25% de consulta por ano. Você sabe quanto é isso? 270 a 300 mil consultas perdidas por ano em Belo Horizonte. Não é brincadeira, não. Por quê? Porque muitas vezes demora 6, 7, 8, 9, 10 meses, um ano. A pessoa, infelizmente, ou falece, porque ela precisa ter
um exame, ou ela falece, ou ela vai sair com os parentes e amigos, fazer uma rifa, um rateio para poder pagar por fora, pagar particular. Então, por quê? Porque muitas vezes demora e não é avisado. Esse Zap da Saúde, ele vai ser muito importante, porque nós podemos montar uma central que não há problema nenhum, é trazer tecnologia, Guilherme. É o que nós não temos aqui. Tem espaço na prefeitura que, segundo informações, ainda tinha DOS. Acho que os mais velhos lembram o que é DOS, né? Sistema. Então, o Zap é justamente para isso. Como é que as empresas particulares conseguem isso? Você vai lá, você faz aí uma consulta, daqui a pouco vem lá. Senhor Guilherme, a sua consulta está agendada para tal dia, por favor, comunique 48 horas antes, se o senhor não puder ir. É isso que eu quero. Você coloca outras pessoas para serem aí consultadas, se essas não puderem vir. Vai ter falha? Vai ter falha. Vai ter pessoas que vão falar, tá confirmado e não vão? Vai ter, mas pelo menos a gente não pode dar desperdício. Com isso, você pega, por exemplo, quantas mil pessoas não tem na fila para uma consulta, não é? Exames. Nós temos mais de quase 30 mil pessoas fazer cirurgias eletivas, mais de 30 mil pessoas. Como é que dá conta disso? Nós temos ideias para fazer o corujão da saúde, entendeu? Para fazer os exames, para poder fazer as cirurgias. Por exemplo, quando eu falo que o Estado, a Prefeitura não tem parceria com o Estado, veja bem, tem um projeto, não, já tem implantado pelo Estado, o Opera Mais. Você sabe o que é o Opera Mais? O Opera Mais, que é aí o lançamento do Estado, ele manda valores para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa mandar as pessoas fazer as operações. Segundo informações do Estado, a Prefeitura aqui está a passo de tartaruga. Ou seja, tem o Opera Minas, o Opera Mais, tem o Opera Mais hoje, existe o Opera Mais, mas a Secretaria de Estado de Saúde fala que a Prefeitura não se pronuncia. Ou seja, é pegar o dinheiro do Estado, mandar para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa aí contratar a quem de direito para fazer as operações. A Prefeitura atual, então, não pede esse recurso para o governo de Minas, é isso? Como é que é? Então a Prefeitura atual não solicita esse recurso para o governo de Minas. Ela não está, segundo informações da própria Secretaria, aí empenhada como deveria. Por quê? Dá trabalho. Ora, pelo amor de Deus, por isso que eu falo que nós temos que ter uma saúde boa. A Secretaria de Saúde não pode ser uma secretaria de doença. Você entendeu? Não pode faltar médico nas UPAs, gente. É inadmissível faltar médico nas UPAs. Hoje, a nossa proposta é fazer convênios aí com faculdade de medicina, é fazer convênios também aí com cooperativas médicas, para que não falte de jeito nenhum o médico. Eu preciso e quero e vou fazer, eu preciso de ter um médico pediatra em cada UPA, em cada centro de saúde. Eu preciso disso. Porque quando a mãe, coitada, leva de madrugada um filho lá, ela vai passar por um clínico que é geral, muitas vezes. E muitas vezes chega e não tem médico. Então, não pode faltar. Então o negócio é complexo. Mas nós vamos fazer um trabalho muito bem feito para não faltar médico. Comigo não vai faltar médico, não. É prioridade hoje regularizar esses profissionais, ter de fato médicos das especialidades mais demandadas, né? Pediatria, clínico geral, cirurgião, ou construir novos centros de saúde na capital mineira? Podemos construir sim, centro de saúde. Não é? Nós temos a ideia de construir um centro de saúde, inclusive onde é o aeroporto Carlos Prates. Ali nós temos a ideia de fazer mais uma UPA ali. Né? Nós temos a ideia de construir uma UPA, um parque muito bom, e vamos fazer ali, a proposta é fazer um centro municipal esportivo, aonde eu vou tentar fazer de tudo, para tirar essas crianças de 10, 11, 12, 13 anos das ruas, para não ser cooptadas pelo mundo do crime, para levar essas crianças de volta para a escola, levar essas crianças para esse centro aí esportivo, dando natação, handebol, futebol de salão, basquete, vôlei, pagar uma bolsa para as crianças, fazer essa criança voltar para a escola. Então, nós estamos propondo coisas efetivas. Não são coisas que você fala, isso é utopia, fantasia, não é não. Quem quer faz, eu vou fazer. Nós temos também a participação, agora diretamente de Brasília, da nossa sede de O Tempo por Lá, da Francine Ferreira, editora de política na Capital Federal. Francine, a sua pergunta, bom dia. Bom dia para você, Guilherme, bom dia para a Thalita, bom dia também, candidato.
Candidato, o senhor já demonstrou ter pensamentos diferentes do Partido Novo, então, consequentemente, da sua vice, Luísa Barreto, né? O senhor até já votou contra projetos na Assembleia de Minas que tiveram a participação dela, uma vez que ela era secretária do Estado. Eu cito, por exemplo, a questão de recomposição de 4,62% para os servidores e também o regime de recuperação fiscal. Agora há pouco o senhor citou que ela deve cuidar da questão dos ônibus, também a questão do plano diretor. Agora, sob o ponto de vista das finanças da Prefeitura, se eleito, essa visão vai ser do senhor ou da Luísa Barreto, do Partido Novo? Veja bem, quem vai mandar na Prefeitura sou eu. Eu mando na Prefeitura. Eu estando na Prefeitura, quem manda sou eu. Quem vai delegar poderes sou eu. Quanto aí ao Partido Novo, o Partido Novo não exigiu nada. Eu quero deixar claro que nem o Alexandre Calil, que foi o ex-prefeito, nem o Partido Novo me exigiu qualquer coisa. A única coisa que foi falada é o seguinte: aproveita bem a Luísa, que ela é uma ótima profissional. E é isso que eu estou fazendo, aproveitando ela onde ela vai ser aproveitada. Quanto eu votar aí as coisas da Assembleia, veja bem, não existe uma imposição, é uma independência. Eu sou um deputado que eu tenho independência de votar aquilo que eu acredito que eu possa votar, com coerência. Então não há esse vínculo assim. Você é o seguinte: eu vou mandar a Luísa para você, tá? Tá. Só que você vai ter que votar a favor dos meus projetos. Não existe, nunca existiu e nem vamos aceitar um tipo de coisa dessa. O que nós estamos pensando hoje não é na Assembleia. Assembleia, eu compareço na Assembleia, eu faço as minhas votações, eu apresento meus projetos, mas aqui hoje a gente está fazendo o quê? É um projeto para Belo Horizonte. Então não tem imposição de nada, não existe nenhum tipo aí de animosidade entre nós e o Novo, nós e o Calil. Eu quero agradecer a participação da Francine Ferreira, editora de política de O Tempo na Capital Federal. Obrigada, Francine. Candidato, eu queria voltar numa questão do plano de governo do senhor, quando a gente fala sobre saúde, porque há no plano um item que fala sobre um vacimóvel. É uma especificidade da saúde que funciona inclusive muito na cidade de Betim, da região metropolitana, que é um carro, né? Uma van que leva as vacinas até a população. Qual que é a ideia do governo de Mauro Tramonte e Luísa Barreto? Ter quantos vacimóveis em Belo Horizonte e reduzir em quanto o número de pessoas que não estão se vacinando hoje na capital? Alito, quanto for possível colocar. Nós vamos fazer um levantamento, se for preciso colocar 10, nós vamos colocar 10. Se for preciso colocar 20, nós vamos colocar 20, porque a população precisa ser atendida. Muitas vezes, veja bem, o cidadão que mora num bairro, determinado bairro, para ele ir num centro de saúde, às vezes para tomar uma vacina, ele tem que pegar 2 ônibus, depende da situação. Tem gente que não tem dinheiro para pegar 2 ônibus, gente. Parece brincadeira, mas não é, sério. Eu estive nas regionais, eu conversei com as pessoas, não tem dinheiro para pegar 2 ônibus. Nós temos que fazer que a saúde vá até as pessoas. Outra coisa, outro grande problema, medicamento. A pessoa sai de um bairro, pega 2 ônibus, ela chega no centro de saúde, queria pegar meu medicamento. Ah, não tem, acabou. Gente, será que nós não podemos ter um aplicativo aonde o cidadão pega, o cidadão abre lá, olha, deixa eu ver se o meu remédio chegou, deixa eu ver. Ah, eu não vou gastar ônibus não aqui, meu remédio não chegou. Tem previsão para quanto? Tem previsão para tal. Custa colocar um aplicativo desse para o cidadão? Então, nós temos que aprimorar a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos que fazer com que ela seja aí tecnológica. Hoje é papel, como eu digo para você. E outra coisa, além do vacimóvel, nós vamos também ter a vacinação contra a raiva para os cães e gatos. Nós vamos fazer isso. Muita gente não pensa nisso. Eu duvido alguém tenha mencionado isso, mas nós vamos dar muita prioridade aos pets. Você pode ter certeza disso. Nós vamos fazer convênios com clínicas nas 9 regionais, justamente para vacinação de cães e gatos, prevenção aí de doenças como leishmaniose, enfim, para tratar dos nossos bichinhos. Né? Quem tem sabe o quanto que é precioso. Então, quando nós falamos em saúde, nós temos que falar de saúde, mas temos que lembrar também dos pets, né? Porque os pets também precisam de saúde. Então nós vamos dar muita atenção aos pets. Na sua atuação como deputado, eu vou pegar 2 projetos de lei específicos sobre uma questão relacionada às chuvas. Um projeto de lei 3452 de 2022
permitia que o Poder Executivo pagasse um auxílio aos municípios no caso de enchentes ou que tivesse outros problemas com chuva. Tem um outro projeto do senhor também que dispõe sobre a suspensão da cobrança de faturas de energia elétrica e de outras tarifas, também no caso de ter problemas relacionados às chuvas. E Belo Horizonte sofre reiteradamente com esse problema. Há obras que estão sendo feitas na cidade, mas há regiões em que ainda os ecos que vêm da chuva, quando ela acontece de uma maneira fora do esperado, digamos assim, são sentidos pelo cidadão no mesmo dia, no dia seguinte. Não é raro a gente ter visto carros empilhados em determinadas regiões. Eu quero lhe perguntar se o senhor está pensando em adaptar propostas como essa para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, o cidadão que tiver numa região que tem problemas com a chuva, ele vai poder solicitar uma isenção específica, ou o senhor quer criar programas de auxílio especificamente para quem for afetado por esse tipo de problema na cidade? Eu fui o único deputado da Assembleia que deu emendas para a Defesa Civil. Isso preocupado realmente com o que pudesse acontecer. Nós temos que ter um carinho muito grande com essas pessoas que moram em encostas. Vocês não imaginam o que é encosta. Tá? Muitas pessoas falam, encosta o que é? Um barranquinho assim? Não, é um negócio monstruoso. Aí muita gente fala assim, por que as pessoas foram construir lá em cima? Gente, você acha que as pessoas, se pudessem construir em outro lugar, eles morariam num lugar perigoso desse? Nós temos que ter muita atenção com as encostas, muita atenção com as encostas mesmo. Não é? Nós vamos dar continuidade a esses programas. Não é? Aqui em Belo Horizonte tem obra que não acaba mais, porque não acaba mesmo. A verdade é essa, né? Não consegue acabar as obras. Quando fala que tem obra que não acaba mais, é porque não acaba mais mesmo. Essa obra aqui da Estação São Gabriel, aquilo ali é um negócio de doido, cara. A gente não sabe para onde a gente vai, negócio lá que é negócio monstruoso, ninguém fala quando vai acabar, não é? Então, veja bem, nós vamos dar continuidade. Nós temos que olhar a Barão Homem de Melo com o Silva Lobo, que também é um problema ali, passa córrego ali, é um problema de enchente. Nós temos que olhar também a Avenida Francisco Sá, que também é um problema quando chove. Nós temos que olhar a Prudente de Moraes, também é um problema quando chove. Venda Nova também é um problema quando chove. Então as obras que iniciaram com o Calil, deixando claro, elas vão continuar comigo. Quando o senhor fala sobre olhar com carinho para essas pessoas que moram em costas, em áreas de risco de Belo Horizonte, seria olhar com carinho como? Retirar essas pessoas e se sim, a Prefeitura consegue, de fato, tirar essas pessoas dando moradia de segurança, dando moradia de qualidade e outras assistências sociais como escola, atendimento à saúde, qualidade do transporte público, para que aquela pessoa mude para uma outra região? Isso é obrigação da Prefeitura. A Prefeitura fazendo isso não está fazendo mais que a obrigação de se fazer. Isso não é favor que se faz para o cidadão de jeito nenhum. Eu estou dando não sei o quê, estou dando estudo, estou dando atendimento médico. É uma obrigação do poder público dar isso. Agora, quando você fala em moradia, volto naquelas perguntas que vocês me fizeram. E os prédios abandonados na região central de BH? Que dá mais de 10 mil moradias, de 10 a 12 mil moradias. Por que esse pessoal não pode vir morar aqui? Nessa região? Por que nós não podemos fazer um projeto de algum tipo de mutirão? Se tem alguma coisa lá, se tem impostos lá, faça um perdão da dívida, porque você fazendo isso, o que ocorre? Você vai fazer com as pessoas venham morar, populacional do centro da cidade, que precisa, você não pode estar abandonado hoje, 8 horas da noite, meu filho. Se você passar, você tem que ser corajoso para passar 8 horas da noite, 9 horas da noite, e na região central de BH, porque é um breu danado, não pode ter placa de iluminação, e quem ilumina tem que pagar a iluminação, né? No Código Postal tem que pagar, quer dizer, a cidade fica um breu, você não pode deixar a cidade iluminada, como outras capitais, principalmente no centro, né? Porque não pode, é um absurdo isso, né? Eu estando lá, eu vou tentar modificar isso todinho, porque a cidade precisa ser iluminada, ela precisa ser viva, não pode ser morta do jeito que está. Então eu posso trazer essas pessoas para esses prédios, para poderem morar, tira essas pessoas de lá, trazem para cá, vamos trazer para cá essas pessoas para a região central. Se nós temos tantos prédios assim, vamos lá, o que isso é benefício? Benefício para trazer o povo para o centro da cidade, benefício de moradia e benefício depois de IPTU. A Prefeitura não tem nada a perder. Ela fazendo mutirão para regularizar tudo isso, vamos regularizar. A Prefeitura pode regularizar dentro da Prefeitura? Pode, tem que ter o auxílio da Câmara Municipal? Tem que ter o auxílio do Judiciário? Vamos lá no Judiciário, vamos falar para ver o que está acontecendo. O que não pode ficar esse monte de prédio abandonado que nós temos. Hoje a Prefeitura de Belo Horizonte tem, para uma remuneração inicial de um professor, o salário de R$ 3.228,06. Esse ano tivemos um reajuste aplicado pela Prefeitura de 8,04%.
O prefeito eleito, se assim for Mauro Tramonte, pretende chegar ao valor que é de um piso nacional para essas 22h30, ou seja, mantendo a mesma jornada e aumentando essa remuneração. O senhor considera que ela é uma remuneração adequada, comparando-se com o que se tem na iniciativa privada e na gestão estadual? Olha, eu vou escutar todo mundo. A prefeitura vai estar aberta, diferentemente de hoje, que é muito fechado, e não é assim que eu quero. Eu quero ter diálogo com todos, de todos os setores. Eu quero saber o que está acontecendo. Será que o orçamento dá para pagar? Eu não posso extrapolar um orçamento que a gente não sabe exatamente os detalhes do orçamento. Eu quero ter nas minhas mãos todo o orçamento para estudar, mas eu vou deixar a prefeitura de portas abertas. Eu vou deixar a prefeitura para a gente conversar, para trazer as reivindicações. Eu quero ser aquele do diálogo, aquele que conversa, aquele que vai escutar. Porque eu já fui servidor público, eu sei o quanto que é duro isso, quando você não é escutado. Então, quando eu falo, não falo de curiosidade, que eu tô, é o achismo, não. Eu já fui servidor público. Eu sei o quanto que é duro você não ser ouvido. Você terceirizar muitas vezes as coisas para os outros ouvirem para você. Não, o prefeito ele tem que sair, ele tem que chegar lá e tem que conversar, é obrigação dele. Então, o diálogo vai ser permanente. O estudo também sobre esse impacto, esse tipo de coisa, tudo nós vamos estudar. Por isso que eu quero pessoas técnicas comigo. Os políticos vão para outros locais. Quem é técnico, ele estuda como é o técnico, não estuda politicamente. O senhor pretende nomear aqueles profissionais que prestaram concurso da educação e que passaram no concurso da educação? Olha, nós pretendemos sim, como eu falei, dependendo da nossa situação de orçamento. Claro que nós pretendemos, não é? Pretendemos também aí aumentar convênios com outras creches. Nós precisamos aí zerar esse cadastro das crianças de 0 a 3 anos, para dar oportunidade que os pais possam trabalhar, que os pais possam sair, fazer a vida virar, né? Não pode ficar só em casa porque eu tenho que cuidar de 2 crianças pequenas. Então nós temos que aumentar de 0 a 3 anos nas creches, é isso que nós vamos fazer. E inclusive aumentar também a qualidade da alimentação. A qualidade da alimentação, que é essencial também essas merendas escolares. Nesse processo de escuta que o senhor falou que tem feito na sua campanha, com a participação de diversas pessoas, de regionais, etc., quando esteve aqui na FM Tempo, o ex-prefeito Alexandre Calil disse que 2 dos seus ex-secretários participaram ativamente dessas conversas. O secretário Jackson Machado Pinto e também a secretária Ângela Dalben, que ocupou a pasta de educação. Esses 2, no eventual governo do senhor, eles podem ocupar cargos de secretários novamente ou eles serão apenas consultores, como foram, e participantes da sua campanha? Não ocuparão. Não ocuparão. Quando nós fizemos o nosso plano de governo, nós estávamos elaborando o nosso plano de governo, que está aqui. O que nós fizemos? Nós procuramos pessoas que entendem do assunto. Se eu não entendo de educação, eu não vou meter a cara na educação e começar a inventar um monte de coisa e colocar aqui e prejudicar o povo, as crianças e os profissionais. Nós solicitamos que a Ângela viesse, ela nos deu muitas dicas boas, como funcionava tudo, o que poderia ser mudado, melhorar também, claro, evidentemente, aos profissionais. Quando nós chamamos o Jackson, ele veio também, nos deu dicas muito importantes, como era a saúde, aquele negócio todo. Não tem ninguém. O Jackson, ele não vai ser secretário, a Ângela não vai ser secretária, nós vamos escolher com muito critério os nossos secretários. Não é porque ele veio, né? São profissionais excelentes, não é porque os 2 vieram a nos dar algumas informações, para a gente pegar alguns dados, porque eu não vou bater lá na porta da prefeitura, será que vocês podem me dar o dado aí? Será que pode me emprestar o secretário de saúde, o secretário de educação para me informar aqui? Claro que não vai acontecer isso, não vão deixar, não é? Aonde nós buscamos? Quem esteve, quem é um profissional que entende do ramo e quem já esteve lá e conhece a máquina, como funciona. Só isso, mais nada. Eu queria, antes da gente encerrar, Tramonte, porque nós já estamos caminhando, inclusive, para o fim da nossa sabatina, mas eu queria saber do senhor candidato em relação aos moradores de rua da capital mineira. Qual que seria a prioridade do governo de Mauro Tramonte e Luísa Barreto? Olha, a gente fica muito triste quando a gente vê isso. É uma coisa humanitária. Me parte o coração. Eu estive na Praça da FEBEM, anteontem não, essa semana eu estive na Praça da FEBEM, e ali na Praça da FEBEM do Barreira tem um grupo de moradores. Veio um cidadão para mim, Guilherme, chorando, mas chorando. Ele tem 53 anos, coitado, parecia que tinha 80 anos de idade. Ele falou assim, eu não aguento mais morar aqui, eu não aguento mais ficar aqui. Falei, quanto tempo o senhor mora aqui? Ele falou, eu não sei, há muito tempo. Mas onde o senhor mora? Aquele pedacinho de colchão ali é meu. Eu falei, mas não veio nunca ninguém da prefeitura tentar tirar, te dar alguma missão? Nunca veio. A prefeitura tem que tomar a frente disso e organizar tudo isso. Ela tem que fazer com que as secretarias conversem. Ela tem que tomar a frente disso tudo. Eu sei que é um problema sério. 60% dos moradores de rua
esses moradores, coitados, que estão aí, que são nossos irmãos, que a gente tem que respeitar, porque eu sou muito humano nisso, essas pessoas que estão morando na rua, 60% não são de Belo Horizonte. Boa parte tem problemas de alcoolismo e drogas. Outra boa parte também tem problemas mentais. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Aumentar os números de abrigo, mas não é só isso, nós temos que qualificar essas pessoas. Ali dentro nós temos profissionais que podem ser aí utilizados de várias maneiras, mas nós temos que organizar. É um problema não só da prefeitura, mas é um problema de toda uma sociedade, que afeta toda uma sociedade. É um problema do Estado e é um problema da União. Eu vou procurar o Estado, eu quero a ajuda do Estado. Por que eu trouxe o Estado para estar conosco? Porque eu penso que em tudo que eu vou fazer com o Estado vai dar resultado. Se eu procurar o Estado, eu sei que eu vou ter retorno do Estado, coisa que não acontece hoje com a prefeitura, que não procura o Estado. Mas eu tenho certeza, se eu procurar o Estado para ajudar na situação dos moradores de rua, né, que a nossa proposta é mesmo fazer uma coisa bem efetiva para poder qualificá-los, tirá-los, fazer aí com que as famílias, se tiver família, que as famílias voltem a ter contato com essas pessoas. Nós vamos fazer de tudo. Não é para arrancar essas pessoas da rua, não. É para poder dar um tratamento humanitário e encaminhá-los. Então, quando eu falo em parceria com o Estado, nós podemos fazer na mobilidade urbana, nós podemos fazer na saúde, principalmente na segurança pública, tá? Que é uma situação muito delicada a segurança pública em Belo Horizonte, tá bom? Então não é brincadeira, não. Essa é a principal demanda que o senhor imagina ter em relação ao Estado, na capacidade do Estado de ajudar a prefeitura, é na segurança pública? Vou até o governo, eu vou pedir que faça uma efetividade maior no trabalho policial, né? Mas a Guarda Municipal, ela também pode ajudar muito. E a nossa proposta é fazer que a Guarda Municipal receba mais 500 homens em 4 anos. Além disso, nós vamos reforçar a patrulha escolar, nós vamos reforçar a patrulha Lei Maria da Penha. Sabe por quê? Você sabe quantos guardas municipais trabalham na Maria da Penha? 8 guardas municipais para 9 regionais. Não dá nenhum para cada lugar. Como é que você vai atender? Hoje em dia as mulheres estão sendo muito mais agredidas, está aumentando a agressão contra as mulheres. E nós queremos reforçar essa patrulha. E vamos criar o grupamento de patrulhamento do comércio. Nós vamos criar patrulhamento do comércio. Meus guardas vão ter que andar a pé nas ruas dos comércios, onde tem maior incidência de furtos, roubos ou assédio. Vão conhecer os comerciantes, vão conhecer os vendedores, vão conhecer as pessoas e dar segurança não só para o comércio, mas as pessoas que andam pelo comércio. Essa é a parte que nós vamos fazer da nossa segurança, o que cabe ao município. O que cabe ao Estado, nós vamos então procurar junto ao governo do Estado. Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, foi o nosso convidado na sabatina desta sexta-feira, fechando então essa primeira semana de sabatinas aqui na FM O Tempo. Candidato, muito obrigada e volte sempre. Guilherme, Thalita, muito obrigado a você que está assistindo aí, meus queridos, muito obrigado de verdade. Eu tenho só uma coisa para falar para vocês. Vocês querem que BH continue desse jeito? Vocês querem que BH mude? Eu quero que mude. Eu quero uma BH mais humana, que tenha aí muito mais calor humano. Eu quero uma BH que te dá mais oportunidades, uma BH viva, uma BH limpa, uma BH que possa proporcionar coisas boas para todo mundo, segurança, saúde, ônibus aí bom, e muito mais coisa. Então, com muita humildade, com o pé no chão e muita fé em Deus, nós colocamos o nosso nome aí para você apreciar. Mauro Tramonte está aí, não brinca não, comigo vocês podem me cobrar. Obrigado, um grande abraço. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco, Tramonte. A próxima segunda-feira teremos o candidato Carlos Viana do Podemos a ser o sabatinado na nossa série que continuará. Obrigado pela sua companhia e até mais. O Tempo nas eleições 2024. Você bem informado em todas as plataformas.